Fala amigos, tudo bom? Estamos dando início aí a uma série de vídeos, né? É, Falando sobre vida comum, vida cristã, né? Sobre vida comum com base no Evangelho. E o tema, né, principal é justamente esse, né? O primeiro tema dessas séries, né, que a gente vai produzir e fazer durante todo esse período aí. Inicialmente, né, quero aqui, né, pedir já para você deixar o like no vídeo, né, só para vocês terem uma ideia, né, é muito difícil eu fazer isso aqui. Eu senti, né, de Deus de trazer esse conhecimento, a minha visão, na verdade, meu pensamento em relação a isso. Vocês sabem que não é fácil, né, fazer um conteúdo desse, mas, né, eu senti muito de fazer isso. E acredito que vai ajudar muita gente aí que tá iniciando no ministério, que precisa, né, de um alinhamento em relação a esse conhecimento em específico. Primeiramente, né, como base para isso, é claro, a gente vai usar a Bíblia, né, claro. Com base em tudo isso, ela será a nossa base, nosso porta-voz em tudo, né, em todas as séries, né, tanto que eu sempre vou deixar aqui embaixo, né, alguns versículos base para tudo isso, tá? Tudo que eu for falando aqui para você poder acompanhar em casa, onde você estiver. Gente, vida comum com base no Evangelho, com base na Bíblia, sempre esteve lá, né, e deve ser tratado como um tema, assim, em nossa comunidade cristã, em nossas casas espirituais. Primeiramente, o que seria ter uma vida comum? Assim, irmãos, com base naquilo que eu acredito, não só aquilo que eu acredito, mas aquilo que a Bíblia mostra, né, para nós, vida comum com base no Evangelho é a gente saber diferenciar momentos espirituais e momentos de vida comum, momentos tradicionais, vamos se dizer assim. Bem verdade que, tipo, muita gente leva tudo da vida como lado espiritual, o que pra mim é muito errado. O que biblicamente falando é muito errado. Às vezes a gente atribui muitas coisas na nossa vida como algo espiritual, sendo que não, na verdade, algo aconteceu por um erro seu, ou algo aconteceu por um erro de outra pessoa, ou por causa do ciclo da vida, ou algo do tipo. Mas na maioria das vezes a gente atribui isso como algo espiritual, sendo que não, na verdade, é algo que deveria ter acontecido predestinadamente, não trazendo para um lado aqui mais calvinista, mas é algo que vai acontecer, aconteceu com alguém, vai acontecer futuramente com outra pessoa e está acontecendo com você. Então, o ciclo da vida é esse, né? Então a gente não pode atribuir tudo a uma parte, no caso, tudo como um todo, a espiritualidade, porque não é. E aí a gente tira, né, por alguns momentos da nossa vida, como por exemplo, minha vida financeira não está legal. E aí a gente às vezes atribui culpa ao diabo, ao inimigo. E aí eu já vi muitas pessoas falarem: ah, eu só não prospero por causa do diabo. Ah, eu só não prospero por causa do inimigo. Ele tá tentando contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Mas na verdade não. Na verdade, essa pessoa ela já tem um histórico de alguém que gasta muito. Essa pessoa ela já tem um histórico de não consegue guardar mantimento. Essa pessoa ela não consegue tirar uma parte para justamente, né, preservar seu próprio patrimônio.
E aí começa a atribuir ao diabo, começa a atribuir ao inimigo algo que na verdade é irresponsabilidade da própria pessoa. Quando a gente entende que a vida comum com base no Evangelho é a gente saber reconhecer essas particularidades. É a gente saber reconhecer que às vezes as nossas atitudes é o que influencia no mau desenvolvimento da nossa vida, tanto cristã como profissional, financeira, conjugal, todas e todas as outras áreas. É claro que a gente precisa se basear naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a palavra fala, e é por isso, né, que o tema desse momento, desse vídeo é justamente esse. Ter uma vida comum com base no Evangelho é a gente entender que os patriarcas, os homens da fé, eles viviam uma vida comum sabendo diferenciar momentos espirituais e momentos que eles precisavam ser homens comuns. Não estou falando de um homem só, não estou falando de 2 homens só, mas vários homens de Deus que passaram pela terra, que tiveram seus ministérios consolidados, a gente vê eles tendo uma particularidade de vida comum. Quando a gente olha para Moisés, quando a gente olha para Abraão, quando a gente olha para Isaac, para Jacó, ou até mesmo para Jesus, a gente vê que eles tiravam tempo para serem homens comuns. A gente precisa ter essa particularidade na nossa vida. Sabe quando aqueles 3 homens chegam para Abraão, visitam Abraão, né, naquela passagem onde a Sara vai duvidar, né, da promessa de que ela ficaria grávida, né, do filho da promessa. A gente entende que aqueles homens chegam ali, mas inicialmente eles convidam Abraão para um momento de vida comum. Antes deles entrarem no ambiente espiritual, eles primeiro tiveram um momento de vida comum. Antes deles mostrarem para Abraão que ele é um homem que deverá seguir um projeto espiritual já descrito, já planejado e arquitetado por Deus, antes eles convidam ele para ter um momento comum. Senta aqui, Abraão, vamos comer, vamos beber, vamos conversar, vamos dialogar. Sabe quando a gente entende que às vezes momentos comuns, vida comum, trazem pessoas para o reino, a gente começa a ter uma visão diferente. Não só espiritualmente falando, não só biblicamente falando, mas em tudo, em todas as áreas. Sabe, quantas e quantas vezes em um almoço de domingo, em um momento com amigos, a gente conversando, eu mesma conversando com alguns amigos sobre a nossa vida pessoal, e chega um momento que a espiritualidade desce no meio e a gente começa a dialogar sobre algo mais espiritual, em um momento de comunhão de vida comum. Então você entende que mesmo tendo diferenças, essas duas coisas, espiritualidade, vida comum, vão se atrelar, se juntar, e tudo para a consolidação e edificação do reino. Quando a gente vê Cristo, né, com os seus discípulos, Cristo ele se sentava à mesa e convidava eles para ter uma vida comum. Sentem aqui, vamos comer, vamos beber, sabe? A ceia. Meus irmãos, isso aqui é tão maravilhoso, porque nas últimas horas de Jesus, antes dele seguir para o Monte das Oliveiras para chorar, aquele fatídico dia, né, onde ele chora, os poros do seu corpo se abrem a ponto de ele suar sangue. Antes disso, antes de toda essa amargura, ele decide ter um momento de vida comum. Ele chama seus amigos íntimos, sentem-se à mesa, e você percebe que naquele momento de vida comum se torna também um ambiente espiritual. Isso que é lindo. A gente precisa trazer isso para nossa comunidade de fé, para nossa comunidade cristã.
Porque aí Cristo convida eles para se sentarem à mesa, ao partir do pão, ao beber do vinho, conversa vai, conversa vem. Há uma revelação no meio da mesa, há uma glorificação do Filho de Deus na mesa, tudo isso levando a vida comum. Você precisa começar a olhar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Você precisa parar de achar que você é um super crente. Você precisa parar de achar que você é poderoso espiritualmente a ponto de não viver uma vida comum. Deixa eu te dizer uma coisa bem sincero, bem real. Isso aqui, você está se matando e você não está percebendo. Sabe, eu vi muita gente, muitos religiosos que pararam de viver sua vida comum e agora estão escravizados pela religiosidade. Eles acham que estão bem, mas na verdade eles nunca estiveram tão ruins quanto eles estão agora. Isso é perigoso, meus irmãos. Isso é muito perigoso porque quando a gente começa a viver totalmente dependente de religiosidade, a gente se perde. E quando a gente se perde, para sermos encontrados de novo, é muito difícil, mas que a graça e a consolação de Deus possa alcançar. Então, meus irmãos, biblicamente falando, com base nessas citações que eu trouxe para vocês aqui, é justamente para entender esse lado, essa perspectiva de que não tem como a gente levar uma vida cristã sem ter também uma vida comum. Se assente à mesa, saia com seus amigos, tenha um momento em família, tenha um momento entre amigos, converse, joguem. A vida é como essa. Mas em tudo, no almoço de domingo, num jantar à noite, numa noite de jogos, sei lá, com os amigos, em qualquer momento desses de vida comum, o reino tem que estar centralizado. Cristo deve estar centralizado em tudo na sua vida. Então, inicialmente, com o primeiro capítulo dessa série, a gente precisa, anotar isso na tábua do nosso coração. A gente está iniciando um ano, acredito que será um ano próspero para a nossa vida. Não falo só de prosperidade material, financeira, mas também em todas as outras áreas. Acredito que há um ambiente de prosperidade da parte de Deus para a igreja. Então que você possa entender, guardar isso, no seu coração. Você possa pensar, refletir, analisar esses pontos e começar a ter uma vida comum com base no Evangelho. Desde já agradeço você que ficou até o final. Eu peço mais uma vez, deixe seu like, comente no vídeo, comente a sua visão referente a isso também. É importante saber a visão de alguns outros irmãos. É importante saber, a visão de outras pessoas, porque é assim que a gente alcançará a graça de Deus, o pleno conhecimento. Então, comente aí o que você acha sobre isso, comente se você concorda e se você vai começar a seguir isso, começar a guardar isso e viver isso na sua vida. Comente, deixe o like, compartilhe também para que mais e mais pessoas possam acompanhar essa série e o pouco de conhecimento que a gente adquiriu com esses anos, que a gente possa dividir e compartilhar entre nós. Um abraço e até o próximo capítulo.